Olá, seja bem-vinda para o nosso ponto de virada. Você já deve estar pensando aí, 2026 vem aí, eu vou estar com tudo. E hoje aqui no ponto de virada nós vamos falar sobre isso. Quantas e quantas vezes a gente termina um ano super empolgada, a energia do final de dezembro e começo de janeiro é de empolgação, é de entusiasmo pelo próximo ano que vem. Janeiro a gente está com tudo, aí vem fevereiro o carnaval, só que quando chega março já começa a bater o quê? Aquela cobrança, aquela autocobrança de cadê os resultados, cadê? Mas como é que você vai ter resultados se você não fez absolutamente nada? A maioria das pessoas são assim, elas não fazem nada, elas estão indo de acordo com a maré das festas, final do ano, começo do ano, verão, mas elas não estão produzindo aquilo que elas deveriam estar produzindo para ter esse resultado que elas tanto esperam já em março, abril. E quando chega abril, você já pensa o quê? Nossa, falta 2 meses para o meio do ano. Então, automaticamente passa muito rápido e isso faz com que a gente fique... Eu acho que eu não botei esse microfone para carregar. Faz com que a gente fique numa autocobrança muito grande para os nossos resultados. Mas o resultado só depende de nós. E aqui está o ponto de virada que a gente vai retratar hoje. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito por você ter estado aqui com a gente, estar aqui, né, disposta a estar ouvindo tudo que vai ser falado aqui hoje. Então, assim, eu não quero demandar muito tempo, eu sei que todo tipo de lançamento, todo tipo de webinário, tudo isso, workshop, as pessoas querem ficar horas e horas e horas para estar podendo mostrar o valor. Mas só que o valor mesmo em si é quando você pega tudo que a gente fala e coloca em prática, aí você vê o valor. Enquanto a gente está só falando aqui, fazendo uma apresentação, é muito importante, mas a apresentação em si não precisa ser tão demorada para que você reconheça que você tem errado, que você está falhando nos seus resultados por conta dos seus próprios comportamentos. Então, o ponto de virada é você entender que quantas ondinhas você já pulou durante todos esses anos aí? Quantas ondinhas você tem pulado para que o seu próximo ano seja o ano da sua vitória e da sua liberdade financeira, da sua liberdade geográfica ou o que quer que seja? Quanto você pula, quantas carocinhos de romã, de uva, qualquer que seja a simpatia que você faça, como é que tem sido todos esses anos essa resposta, esse retorno de volta dessas suas simpatias? Acontece que não adianta a gente fazer simpatia, não adianta você fazer visualização, não adianta você fazer Ho'oponopono, não adianta você fazer o que quer que seja se a sua energia não estiver conectada na sua fé, no acreditar que aquilo tudo ali é seu já. Não é que vai ser, mas que já é. E o ponto de virada é justamente você parar de buscar lá fora toda hora um resultado no qual você mesmo está desacreditando, no qual você mesma não está fazendo por onde isso aconteça. Então, é difícil você fazer uma pequena ação, tipo, eu tenho um negócio, mas eu não quero abrir a câmera e falar. Como é que você quer ter resultado se você mesma não abre esse canal, não abre essa porta? O ponto de virada traz aqui 5 pilares. E antes que eu comece a falar esses 5 pilares, eu preciso falar para você que tudo que eu vou falar aqui é para vender um produto? É para vender um produto. Meus produtos são mentoria de etérea sobre autoimagem, mentoria, co-crie sua marca, co-criar o seu personal brand, sua marca pessoal, e consultoria manifeste. Que aí eu vou estar junto com você, ouvindo seus problemas aí, né, pra gente estar interagindo sobre o que fazer no seu mental, na sua metafísica para que você alcance esse resultado. Não só na prática, mas na metafísica. Vou abandonar aqui o microfone porque eu acho que ele está sem bateria. Então, qual é o procedimento que você vai tomar? São 5 pilares aqui que a gente vai retratar e que todos eles, de acordo com a sua necessidade hoje, você vai se encaixar em um desses 3 produtos, entendeu? E se você não se encaixar, você ouviu aqui tudo que eu tenho para dizer. São 5 pilares para que você esteja trabalhando. Primeiro, a sua identidade. A sua identidade, ela é magnética, você querendo ou não. Eu canso de falar isso. Nós já somos um campo eletromagnético. Então, eu não vou... vou ser agora... Eu tinha um produto chamado Mulheres Magnéticas, que eu troquei o nome para Etérea, né?
e tô trocando tudo. Então, assim, eu quero regravar todo esse material de uma forma agora mais intensa, mais para frente, né? Mais progressa e que seja todo ele elaborado agora com mais praticidade. Então, o etéreo é sobre autoimagem. Então, identidade magnética. Mas ela tem que ser magnética para aquilo que você deseja agora. Porque você já está magnetizando tudo que está vindo para a sua vida, né? Que está saindo, que está vindo. Tudo isso já é um reflexo seu. Já é um espelhamento seu. Você e o universo, vocês já estão se espelhando nessa troca. Então, você já tem uma identidade. Mas agora você vai ter uma identidade magnética baseada no segundo ponto, da sua autoimagem ideológica. Então, nós vamos criar aqui a autoimagem ideológica com a identidade magnética, para que você vá seguindo o seu fluxo. Terceiro ponto, vamos olhar aqui a cola. Posicionamento. Vamos arquitetar esse seu posicionamento para essa identidade, para essa autoimagem. Esse novo ser seu que está aí nascendo. Quarto ponto, a sua presença de marca, toda essa estética que você vai criar. Eu gosto de preto, eu uso preto. As minhas cores são sempre preta, branca e o tom de vermelho assim mais escuro. Então, todas essas três cores fazem parte da minha marca. Então, você vai ver posts meus com preto e branco. Às vezes você vai ver alguma coisa vermelha. Nos vídeos eu gosto de colocar uma estética meio vintage, meio que cinema, se você for procurar nos seus filtros. Então, essa é a minha estética de marca, de presença de marca. Mas tem outras coisas também. E o último é a manifestação disso tudo. Então, todo esse compilado você vai chegar nisso. Então, vamos lá. Você já pulou ondinha, você já fez todas as promessas, você já fez as visualizações, você já fez o Ho'oponopono, você já escreveu 33 vezes 3, 55 vezes 5. Alguma coisa pode ter dado certo. Porque alguma coisa você acreditou. Porque alguma coisa não esbarrou em uma crença sua que te limitasse, te colocasse dentro da caixinha para que aquilo não acontecesse. Então, o ponto de virada é você o quê? Tirar essa caixinha que você tá, sabe? Você alargar esse seu pensamento sobre você. Não existe nada que vai acontecer com você, para você, que não esteja espelhando quem você é. Então, por isso que a gente esbarra lá na crença, porque a crença é algo que você botou em categoria nas suas pastas mentais aqui, que você só pode ir até ali, que aquilo ali é um limite seu, que aquilo você só consegue ter permissão para chegar até ali. Então, é isso que precisa ser mudado quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de autoimagem, é sobre isso. Não vamos ficar aqui naquele blá 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 de crença, não, você vai usar o que tem que ser usado na praticidade para que você troque. Nosso querido professor Helio Couto fala, se acontecer alguma coisa negativa com você, você vai fazer o quê? Você vai ressignificar aquilo tudo. Então, é meio que sobre isso para que você possa entender que tá tudo, mas gente, é sério, tudo está nas suas mãos. Só que a gente não percebe, porque nós fomos criados com as crenças que tem das nossas famílias, né, dos ancestrais, e as que a gente mesmo criou. Porque a partir do momento que você cria esse seu lado racional, consciente lá pelos seus 7, 8, 9 anos, quando você cria isso, você começa a dar interpretações individuais suas, particulares. Então, pega aqueles ingredientes, né, aquelas crenças que você já herdou, que você já tem, que você foi ensinado, e agora você faz a sua salada mista, entendeu? Então, você faz a sua interpretação e você joga ali o seu sentimento sobre aquilo. Então, se você já se via uma pessoa inferior de alguma forma, em alguma área, e acontecem novas coisas, você sempre vai jogar o quê? Seu cérebro ele foi feito para ser um econômico de energia. Então, sempre já vai jogar aquela informação que já está ali para você. Então, fica muito difícil você hoje querer evoluir como uma marca pessoal, como uma empresa, como uma empresária, se você tem crenças que te limitam, correto? Então, você vai ver pessoas mostrando estratégia de lançamento, estratégia disso, estratégia daquilo. Enquanto isso, tem gente que nem faz lançamento assim e vende todo dia. E vende sempre, o ano inteiro. Por quê? Porque essa pessoa acredita. Ela faz o básico dela, ela acredita no potencial dela, as outras pessoas que vão passando por ela vão falando para as outras
e ela vai ganhando o cliente o tempo inteiro. Então, quando você vê, metafísica, lei da atração, faz essa técnica, faz isso. Quando você vê isso na internet, você tem que entender uma coisa. Todo mundo que está falando sobre isso está vendendo alguma coisa. Então você não vai ganhar dinheiro porque você fez uma técnica. Você não vai ganhar dinheiro porque você escreveu 33 vezes 3. É mentira. Entendeu? Por quê? Você não é a pessoa mais sortuda do mundo. Você precisa entender que essa mentira que você conta para si mesmo, quando você escuta essas coisas, você não está observando o que as outras pessoas estão fazendo as suas estratégias. Então, eu vou contar aqui uma história que é uma história que muitas pessoas contam, que é o seguinte: é o homem da enchente, o homem crente na enchente. Esse homem estava no telhado, está tendo uma enchente. Ele está no telhado para se proteger. Só que ele pede a Deus o quê? Ele pede a Deus uma pessoa. Perdão, não é uma pessoa. Ele pede a Deus um milagre, ele pede a Deus para ser salvo. E aí vem uma pessoa, agora sim, vem uma pessoa de canoa e chama ele para salvar ele. Ele diz que não, que ele está esperando por Deus, que Deus vai trazer um milagre para ele. Logo em seguida vem um barco maior e pergunta se ele vai querer descer. E em seguida vem o quê? Um helicóptero. E todas essas pessoas que vão passando por ele e oferecendo ajuda, ele nega e fala que Deus vai trazer para ele a salvação. Então, assim, qual é o conceito dessa história que muitas pessoas contam? E aí a enchente pegou ele e ele foi embora. Mas qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que Deus fala com a gente o tempo inteiro. Se a gente for pensar no campo da metafísica, Deus está em tudo. Está nas plantinhas, está em todos os lugares. Então, se alguém te ofereceu ajuda nesse momento, essa pessoa está lá com seu barco motorizado, seu jet ski, o que quer que seja, uma canoazinha pequena, um botezinho, o que quer que seja que está numa vantagem maior do que a sua, ele ofereceu essa ajuda. Por que isso não seria Deus falando com você? E aí a gente entra por um dos quesitos que a gente não usa. E que quando a gente aplica toda a metafísica na nossa vida, nós precisamos usar que é a intuição. Então, se a intuição sua falar com você, é Deus falando com você. Se você precisa seguir um caminho e Deus fala com você para você seguir aquele caminho, você precisa seguir aquele caminho. Então fica muito difícil uma pessoa querer sair de um lugar enquanto ela está buscando algo muito maior do que ela. Como é que você vai sair de um lugar se você está buscando... Peraí, você é bem pequenininha mesmo, no seu negócio, pensa assim no seu negócio, na sua estrutura de serviço, de negócio. Se você é uma CLT, você não tem nada, você não criou nada, mas você já tem a sua intuição. Só que você está lá, pequenininha, né? Você é uma sementinha que está precisando plantar. Como é que você já quer ser uma árvore? Como é que você precisa entender que existe um passo a passo, existem as ajudas de Deus para conosco, através de outras pessoas, através do network, através de outras estruturas que talvez você negue no começo. Então é isso que você tem que estar atenta. Você não vai ser privilegiada de fazer uma técnica 55 vezes 5 e o dinheiro simplesmente cai na sua conta, o dinheiro que você quiser aí, o que você pensou. Talvez seja muito, porque quando a gente pensa em sonhos, é sempre alto, né? E muitas das vezes ele é muito mais alto do que aquilo que a gente pode alcançar no momento. E aí mora um problema muito grande, porque a sua crença pode dizer que não vai alcançar. Mas quando você sonhar, você tem que sonhar alto, óbvio. Só que você precisa entender que para você chegar lá, existirão etapas, e etapas no seu ponto fixo, que é o seu ponto presente. Então, assim, você pensa no passado, ok, já vivi isso tudo, já aconteceu isso tudo, gratidão, agora eu vou viver um outro nível, tá bom? Você agradece essa sua entidade, ok? Esse era o meu pensamento no passado, era o meu objetivo, conquistei, não interessa. O meu objetivo lá na frente, ou seja, aquele propósito que eu tenho lá na frente, ele precisa de novos hábitos, de uma nova entidade no dia a dia para que chegue lá. E esses novos hábitos, eles não são construídos do dia para a noite, ou porque eu escrevi 33 vezes 3, ou porque eu abri a porta e falei alguma coisa que alguém mandou falar, ou porque eu dei alguns pulinhos. Não interessa isso. As coisas são mais práticas, as coisas são mais reais do que você possa imaginar. Entende? Então, como você se enxerga hoje
portadora desse sonho que você quer? Como você se enxerga hoje como pessoa e como empresária, como alguém que quer construir algo? Como é que é essa sua marca pessoal hoje, essa sua autoimagem? É isso que você precisa entender. Eu estou me identificando com o quê? Entra a parte da identidade. Eu me identifico com o que hoje? Peraí, eu tenho o sonho de ser uma super empresária no ramo de festas. De festas. Eu quero fazer marketing porque eu quero montar festas. Eu quero montar eventos. É isso que eu quero para minha vida. Tá, mas hoje você se identifica com essa pessoa? Você sabe que essa pessoa ela vai ter que abrir mão de sábado, domingo, feriado, porque ela está construindo o evento, ela tem que estar lá, ela é a cabeça do evento. Você está ciente disso? Você se identifica com isso? Ou você, quando pensa nisso, você pensa assim, ah não, no final de semana eu quero estar com meu marido, meu namorado, quero estar com os meus filhos, quero estar viajando. Você entende que ali você bloqueou um fluxo que você mesmo estava pedindo, desejando, porque você tem as suas crenças, você tem ali as suas barreiras? Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu acredito que eu tenho que estar em outro lugar. É mais ou menos isso. Então, se você não se vê nesse lugar hoje, como é que você vai chegar até lá? Você não tem, você começa a entender que os seus sonhos, quanto maior o seu sonho, maior será, vamos dizer, a aprovação. Por quê? Porque você está numa frequência muito baixa. E para você chegar nessa frequência desse sonho que é muito alto, a sua frequência tem que estar muito alta. Sem crenças, sem barreiras, interrupções, empecilhos. Então, aqui entra uma questão muito importante da sua identidade e da sua autoimagem. Porque você quer uma coisa, mas você não se identifica com ela, porque a sua vida, os seus hábitos hoje são exatamente o contrário daquilo que você está desejando. Então, você precisa se identificar, né? E construir agora uma versão sua, uma entidade, uma autoimagem baseada nisso aqui. Se eu quero ser uma empresária que está ali construindo eventos, vamos botar aqui para empresas, você quer para grandes empresas, você quer ser uma empresária no ramo de eventos corporativo, assim, para trabalhar com o corporativo, para fazer, né, o B2C, o B2B, perdão, não o B2C, e sim o B2B. Então vamos lá, se você pensa assim, né, esse é o seu sonho, sonhar às vezes pode passar só como uma grande ilusão. Porque se você sonha com isso e você não consegue se ver assim, ou se você tem uma reunião para fazer junto com uma empresa, por mais que seja pequena, para fazer um evento, você está iniciando e você vai com uma vontade, você vai cheio de restrições para dar para a pessoa, você vai já com o espírito de que está com preguiça de fazer aquilo, porque aquela empresa é isso, porque aquela empresa... Como é que as coisas vão dar certo? Qual é a sua autoimagem perante a sua identificação com o seu sonho? Daí você vê na internet um monte de gente tentando fazer algumas coisas, mas elas não se veem dessa forma. Elas não acreditam no próprio potencial porque elas não dão os micro hábitos durante o dia, de se sentir, de se ver naquela posição, se posicionando, se posturando dessa forma. Por isso que não conseguem sair do lugar, porque não estão fazendo por onde. Porque quando pensa em fazer algo, coloca uma barreira. Não, espera aí, se eu for fazer eventos, como é que eu vou estar disponível no final de semana para minha família? Você tem que escolher o que você quer. Ou vai ser sua família, ou vai ser agora a nova empresária de eventos. E quando a gente está começando, tudo é sempre um pouco mais difícil. Porque você está se habituando àquele novo ser, àquela nova vida, àqueles novos hábitos. Então você vai ver gente aí batendo cabeça, buscando estratégia na internet para crescer, para fazer, para vender, só que ela não sai do lugar. Como é que você sai do lugar? Ah, eu quero passar num concurso, que seja esse seu sonho. Você se identifica, o concurso, vamos botar ali da PM, né? Você se identifica com uma pessoa que acorda cedo, que vai marchar, que vai ver a bandeira subir, que vai correr, que vai ter aula de tiro, que vai... Você se identifica com isso? Quando você pensa nisso, você já não se vê naquela situação. É isso que você tem que ver. Não adianta você
criar um monte de estratégia na internet. Porque agora o Instagram tá diferente, agora o algoritmo gosta das pessoas que fazem as comparações, que fazem o vídeo assim assado. O que adianta você viralizar numa coisa, sendo que você não está energeticamente preparado para aquilo? E quando vir o cliente, quando vir as propostas, você não está preparado, se é que vai vir. E quando vem uma, não é porque Deus é muito bom, mas aí quando vem uma proposta, você não está preparada para aquilo, você não se identifica com aquilo. Você tem medo, você tem apego a essa sua pessoa antiga, que ela não fazia esse esforço, entendeu? Você sabe que vai sair da zona de conforto. Então você vê que tudo está num emaranhado energético, não sim só estratégico. Então não adianta eu ter estratégias de marketing, de posicionamento, de personal brand, se eu não estou ali disponível. Então muitas pessoas fazem tudo isso e quando começa a aparecer alguma ou outra oportunidade, ela mesma se breca, ela mesma não se permite, por conta dos hábitos, por conta das crenças, por conta da identificação e autoimagem. Então, são os primeiros pilares. Como é que eu vou me posicionar como uma pessoa que vamos lá para o nosso primeiro exemplo, de uma empresária que faz eventos para empresas, né, B2B. Como é que eu vou me posicionar dessa forma, se quando me chamam para entrevista, eu estou mal vestida? Posicionamento. Estou mal vestida, não sei falar, começo a falar palavrão, começo a falar muito né, começo a dar espaçamentos e começo a ter uma oratória ruim, começo a me comportar de forma não verbal, estranhamente, fecho os braços, faço cara feia porque não gostei, entendeu? Da proposta da pessoa. Então, assim, é uma questão, para que eu me posicione corretamente, eu preciso ter uma autoimagem e uma identidade já. Correto? Porque o seu arquétipo é da amante, o seu arquétipo é da, no meu caso, né? Eu gosto da maga e da amante, para mim, elas que se entrelaçam, embora muitas das vezes eu tô agindo meio governante, né? Mas se entrelaça no meu caminho. Então, esses três arquétipos, eles passeiam por mim. Mas então, se eu sou arquétipo da amante, eu vou usar o decote, eu vou usar isso. Não é bem assim. Então, as pessoas falam muito de arquétipo, falam muito disso, falam muito daquilo, mas o seu interior não está condizendo, coerente com o que você deseja, com a sua marca pessoal e corporativa. Porque por trás de uma empresa, por trás de uma empresária, por trás de alguém que empreende, né? Por trás do empreendimento, melhor dizendo, está a pessoa que empreende. Então está a cabeça lá da pessoa. É igual quando você vê um filme, vamos botar aqui Invocação do Mal. Teve um filme muito bom, principalmente. O 2, se eu não me engano, também. Mas aí quando entrou o terceiro, aí trocou o diretor. E nisso que trocou o diretor, mudou completamente o filme. E ficou ruim. Mas por quê? Porque o diretor tem um posicionamento diferente da história do filme. Ele vê aquilo tudo de uma maneira, a percepção dele é diferente. E pra mim, a espectadora lá do filme que assiste, não gosta. Então, assim, o posicionamento tem que estar de acordo com tudo. E para que você faça esse posicionamento, você precisa ter autoimagem e identidade. Não adianta você ficar só de estratégiazinha. Aí a presença de marca, né? Tem toda aquela sua estética, né? Aí você pega o teu arquétipo, aí você pega a forma como você quer lidar com as pessoas que você quer lidar, elas são o quê? Mais simples. Elas são um público mais premium, elas são um público luxo. Mas como eu coloco toda a minha essência, meu pacote de autenticidade do meu eu, que não é uma pessoa que, por mais que eu tenha bilhões no banco, eu não me posiciono como uma pessoa de nariz em pé, como uma pessoa que vai ficar mostrando a Porsche, a Lamborghini, a BMW. Se eu não gosto disso, como é que eu me posiciono para um público luxo? Aí a gente começa a ver umas estratégias para que você faça direito, para que você use os mecanismos que são bons para você, correto?
Não adianta a gente ficar seguindo a manada, desesperado, porque cada um é cada um. Cada um vai mostrar aquilo que é. Por isso que não existe concorrência. Estou aqui para dizer para você que não existe concorrência à medida que eu tenho uma frequência, uma autenticidade, uma essência. Eu sei colocar isso para fora? Acabou. Não existe a concorrência. O conteúdo está aí. E hoje, para 2026, é sobre isso. O conteúdo está aí. A IA te mostra todo tipo de conteúdo. Mas pessoas não podem ser substituíveis. Então, quando você pega o conteúdo que todo mundo tem, todo mundo pode ter, mas você aplica da sua maneira, do seu jeito, é assim que você ensina, é assim que você faz, o seu sistema é diferente. Acabou. Só que as pessoas que estão no marketing, as pessoas que estão tentando vender alguma coisa, ou as que estão tentando só fazer a manifestação da realidade através de práticas técnicas que são apenas ferramentas, mas que se você não colocar isso em prática de maneira racional na atitude, não vai funcionar. Se você ficar só nisso, o sistema continua te engolindo, você continua na corrida dos ratos. E você está sem perceber isso. A pessoa está ali todo dia mostrando o vídeo, faz a técnica, fecha os olhos e conta até 10 e respira fundo, não sei o quê. E você faz isso, mas você não age como tem que agir, você ainda está mostrando para o universo que você está precisando, que você está em falta, que você está sofrendo, desesperada, com medo, com dúvida, com angústia, com apego. Então você ainda está na corrida dos ratos, você ainda não saiu dela. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu preciso ter um propósito na minha vida. Ai, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você sabe. Para com essa de ficar, vou ficar procurando propósito desesperadamente na corrida dos ratos, que você só vai perder tempo, se cansar. Vai chegar a uma determinada idade cansada. Não pode. O propósito você já tem dentro de você. Eu tenho vontade, eu gosto de fazer isso. O que você faria de graça? De graça. Nossa, eu faço isso de graça. Sem buscar um retorno emocional para que aquilo me alivie. Ai, eu ganhei dinheiro com isso porque, é isso que eu gosto. Não, faz porque você gosta e acabou. Tome as suas decisões, suas ações, os seus hábitos. Da pessoa que já faz isso, que tá tudo bem. Sem ficar buscando emocionalmente algo em troca lá de fora. Manifestação é isso. Sou eu fazer, porque eu sou a maga. Eu promovo a magia. Eu sou filha de Deus, onipresente, onisciente. Eu não preciso estar buscando lá fora aprovações, eu não preciso estar buscando resultados que me confortem emocionalmente. Manifestação é isso. Só fazer sem ficar esperando. Entendeu? Então, você vai posicionar toda a sua marca depois da sua autoimagem. Enquanto você estiver batendo cabeça aí dentro de você com esse seu pensamento aqui, ó, interno, crítico, esse seu crítico interno que fica te dando chibatada o dia inteiro, não vai sair da corrida dos ratos. Então, depois disso tudo vem a manifestação, tanto pessoal quanto comercial, né, do seu trabalho. Como eu manifesto o meu trabalho? Fazendo o que eu tenho que fazer, seguindo algumas regras? Sim, estratégias. Você está contra o sistema, entendeu? Por quê? O sistema da Matrix é composto pelo sistema governamental, o sistema cultural, de acordo com cada região, e as culturas vão se diferenciando e vão cada vez... Tem umas que limitam tanto a pessoa. Então, é governamental, cultural, religioso, tá? E educacional. Esses 4 pilares de sistema, eles acabam querendo engolir você, para que você seja o quê? O grande servo, né? A manada, a corrida dos ratos, alimentando eles enquanto eles estão fortes, você está sempre fraco, você está sempre buscando lá fora a solução, buscando na religião a salvação, quando já está dentro de você. Só que você não pode ir contra o sistema, você pode criar o seu sistema, entendeu? E não depender desse sistema. Olhar para esse sistema e ver que ele é para algumas pessoas, não para você. Você vai formar o seu sistema, baseado que na sua autoimagem, ideológica sim, na ideologia de que você sabe que Deus habita dentro de você. Se Ele está dentro de você, você não precisa ficar buscando lá fora absolutamente nada. Cadê as suas atitudes que comprovam que você acredita nisso? Então você não tem concorrência, você só não tem estratégia, você não está mostrando quem você é. Por medo,
por dúvida e por apego a essa sua entidade aí que você vive até hoje. Você está com medo de transformar-se em quem você verdadeiramente veio para ser. Esse é o propósito. O propósito é você agir de acordo com a sua intuição, aquilo tudo que você escuta. Ai, como eu faço para escutar? Comece a se abrir mais, comece a meditar mais, parar, ficar em silêncio. Jesus, lá em várias passagens, fica em silêncio para ouvir. Porque é assim que a gente se comunica. Não adianta você fazer todas essas estratégias de marketing se você não se sente a portadora do poder daquilo que você mesmo está querendo promover. Como é que você é a portadora do poder se quando vem alguma coisa sobre isso, você já se limita, você mesma se breca, você mesma se corta. Você mesma vai lá e fala, não, tô com medo disso aqui, isso aqui não vai dar certo, isso aqui ganha pouco. Você está sempre dependendo emocionalmente lá de fora. E a metafísica diz que é exatamente o contrário. Parar de depender emocionalmente lá de fora e começar a olhar para você o tempo todo. O ciclo é sobre você, então você tem que olhar para você o tempo inteiro. E tudo isso que eu falei aqui, no ponto de virada, é para que você tenha essa virada de chave aí na sua cabeça, ou quantas chaves você quiser, mas virada é você virar esse código que tem dentro de você para que você possa entender que depende de você tudo. Não existem milagres. Você vai ouvir qualquer tipo de teoria e você tem que aplicar de acordo com aquilo que lhe é dito na sua intuição, aquilo que você precisa fazer. É sobre isso aqui. Então você tem etérea e autoimagem, você tem ali cocrir sua marca para sua marca pessoal, seu brand, você tem a consultoria comigo, manifeste, consultoria. Você pode ficar ali 3, 6 ou 1 ano. Se você fizer o contrato de 1 ano agora, você vai ganhar 50% de desconto na próxima vez que você quiser contratar. Então, é isso que você precisa observar em você. Você precisa de uma mentoria, você não precisa mais